Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos muito felizes, chegamos ao 124º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje a nossa leitura vai ser bem rápida, bem simples, porque temos apenas 2 salmos na leitura de hoje, o Salmo 82 e o Salmo 83. E eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então ative ali as notificações, clicando ali no sininho, para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal. E sempre que houver vídeo novo, você vai ser ali avisado, você vai ser ali notificado pelo YouTube. Se ainda assim você não for, tá? Eu também te convido para que você faça parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E o link a gente deixa aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vai ser um prazer imenso receber você lá no grupo exclusivo também, né? Porque muitas das vezes o YouTube, né, por alguma questão aí, ele não notifica, ele não manda ali o link dos vídeos novos, mas nesse grupo exclusivo nós postamos ali todos os links para que a gente possa estar ciente ali das novidades do canal, tá bom? E não esqueça também de compartilhar com quem você puder. Compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com os irmãos da sua congregação ali, do grupo que você se reúne ali para louvar o Senhor, para que nós possamos seguir juntos, engajados aí nessa missão. Tá bom? Então, eu desde já te agradeço por você estar aqui. Certamente o Plaboca ele tem sido um ninho de aprendizado para cada um de nós. Tá certo? Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção aqui na leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos auxilie em mais essa leitura, que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Abra-lhes também os olhos para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. O grande ponto aqui que eu queria comentar é só a respeito da afirmação ali do verso 6, que diz assim: olha, vós sois deuses, né? Como se o homem também fosse Deus. E, na verdade, até porque o contexto do Salmo, ele fala ali de um julgamento, das pessoas que têm o poder de julgar, das pessoas que têm o poder de conduzir e decidir sobre situações. Para que esse julgamento, para que essa decisão, ela seja tomada baseada na justiça de Deus. E nós sabemos que a nossa justiça de Deus, ela está discriminada na palavra. Então, nós precisamos a cada dia tomarmos para nós como base decisória a palavra. Então, Deus ele vem falar sobre a acepção de pessoas. Então, eu não posso ser parcial nas minhas decisões. Eu não posso decidir com o coração. Eu não posso deixar que as emoções dominem, não é isso, a minha decisão. Então, eu preciso tomar decisões sábias e justificadas pela palavra. Né? Eu vou dar um exemplo assim crasso, né? Um exemplo assim. Então, vamos supor que eh eh eh, o seu filho chega em casa fazendo uma queixa de um colega, tá? E vamos dizer que o seu filho conte a versão dele,
E aí o que que a maioria dos pais, a maioria, não estou falando que todos, mas a maioria defende o seu pupilo, fica do lado dele, toma a versão dele como verdade. Então esse é um exemplo. Então, quando você for tomar qualquer tipo de decisão a respeito daquela situação, então a tendência do pai, da mãe, ali, né, dos responsáveis, é já tomar parte como: o meu filho ele está certo, o meu filho está dizendo a verdade, eu estou do lado dele. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Isso também nas relações com os familiares, né? Às vezes até mesmo um familiar contra uma pessoa que não faz parte da sua família, mas nós desde já tomamos partido, tá, da pessoa que é da nossa família, né? Até uma questão interessante, eu já ouvi, né, uma pessoa dizer que ela ficaria do lado da irmã dela mesmo que a irmã estivesse errada, né? E não é irmã de igreja, é irmã de sangue. Então, olha só, então esse juízo, né, é totalmente parcial. E o Senhor não nos ensina assim. O Senhor não nos ensina a termos 2 pesos e 2 medidas. A nossa palavra é uma só. O nosso julgamento precisa ser segundo a reta justiça. Nós precisamos avaliar as coisas com a sabedoria do Espírito Santo. Pedir sabedoria ao Senhor, né? Ouvir as partes, né? 2 ou mais partes das pessoas que são envolvidas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então não é só uma questão de julgamento, de tribunal, de judiciário. Então, da mesma forma que essa questão do aflito, do necessitado, do pobre, do órfão, então, como que nós estamos julgando ali a causa deles, né? Existe essa parte, porque também o pobre ele pode estar errado, o órfão ele também pode estar errado, o pobre ele pode estar errado, o necessitado ele pode estar errado. Então, uma coisa é a necessidade material, a questão da assistência, da subsistência, né, da ajuda, do amparo material, outra coisa é o amparo moral. Outra coisa é nós julgarmos, é atentarmos para o que é certo, para o que é errado. Nós sabemos que somente o Senhor é aquele que vai fazer o julgamento 100% correto, né? Tanto que no final ali do Salmo, o salmista ele traz essa questão: Senhor, levante-se e julgue a terra. Por quê? Porque a justiça do Senhor ela é reta. O julgamento do Senhor ele é 100% perfeito, porque ele conhece. Ele conhece. Agora nós, né, normalmente nos guiamos por vista, por sentimentos, por parentescos, mas de qualquer jeito Deus ele nos chama, né, a avaliarmos e a tomarmos decisões segundo a reta justiça. Isso é muito importante, né? Tanto que Paulo ele coloca sobre a igreja essa questão de julgamento, de resolver problemas, questões entre irmãos, porque nós entendemos que sobre a vida da igreja há o Espírito Santo de Deus e que ali o julgamento, né, ele vai ser segundo a reta justiça, porque parte-se do pressuposto que o Espírito Santo é que está no comando. Então nós precisamos buscar esse tipo de comunhão, esse tipo de interação com o Espírito Santo. É, 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 Precisamos buscar esse tipo de bênção nas nossas vidas e de prática nos grupos, né, que nos reunimos, congregações, enfim. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E que o nome do Senhor não seja blasfemado, o nome do Senhor não seja vituperado, não seja escarnecido. Então, apesar de um salmo curto dessa expressão dos homens serem deuses, né? É sobre essa questão do julgamento, de decisões. Aqueles que podem decidir. E precisamos olhar as causas do aflito, do necessitado, do pobre, do órfão. Então, pensemos nisso. Pensemos nisso. Então, nós precisamos parar de julgar precipitadamente, julgar as pessoas sem conhecermos. Independente de sermos servos de Deus, né? Se eles são servos de Deus, mas também no nosso local de trabalho, dos nossos vizinhos. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Tá? Isso é muito sério. Tá bom? Vamos lá. O último salmo de hoje é o Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: Vinde, desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel, porque a uma se caluniaram,
aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, né, o salmista ele está vislumbrando aqui um cerco, ele está vislumbrando a ira dos inimigos e o clamor por salvação. E qual é o objetivo? Tá? Isso aqui é um ponto muito importante, irmãos. Tá? Eu vou fazer um comentário rápido aqui. É o objetivo. Então, olha só. Então, vamos trazer isso para os nossos dias aqui. Então, você está vivendo uma luta. Isso a gente vê muito em música gospel que anda sendo cantada por aí, tá? E vamos chegar lá. Então, você está passando um momento difícil. As circunstâncias não são satisfatórias. Então, às vezes, ali a circunstância no trabalho, a guerra ali na saúde, a guerra no casamento, a guerra na criação dos filhos. E aí, o que que acontece? Você olha, vê os inimigos mancomunados, os inimigos que não são as pessoas, tá? Não são, os meus inimigos, o meu inimigo é fulano, é ciclano, é beltrano. Precisamos nos converter, em primeiro lugar, tá certo? Então as pessoas não são nossos inimigos, tá? E mesmo assim, vamos colocar, o que que o Senhor fala? Vamos orar por eles. Vamos orar pelos nossos inimigos. Mas o Senhor fala que a nossa luta é contra as potestades. É isso? Que habitam ali nas regiões celestiais. Então, vamos lá. Então você está cercado, você está na sua luta, na sua prova. Deus está em silêncio a princípio. Deus ele está olhando para você, ele está te contemplando e você está orando por uma vitória. Óbvio. Você é um servo de Deus, uma serva do Senhor. E o que o Senhor quer de nós é um relacionamento. Deus ele quer relacionamento. Então a oração é isso. Oração é relacionamento. Oração não é apenas para milagre. Eu vou orar para acontecer alguma coisa. O objetivo da oração não é isso. Eu vou orar para que algo aconteça. Não, a oração, o objetivo principal da oração é que você tenha relacionamento com Deus. Que você se torne íntimo dele. Esse é o objetivo da oração. Tá certo? Principal. Deus ele pode operar? Não, posso. Eu posso pedir? Posso. Mas o grande objetivo não é para que sempre que eu ore aconteça algo. Sempre que eu ore, algo mude. Né? No âmbito material, né? No âmbito eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso passar nessa prova, eu preciso que essa porta de emprego se abra, eu preciso que essa pessoa seja transferida, enfim. Então nós precisamos entender que a oração é para um relacionamento, intimidade com Deus, comunhão com Deus, tá certo? Então você ora, e aí o Senhor, de alguma forma, ele vai te dar a bênção, tá? Ele vai te dar a bênção. Então ele muda esse espectro material. Então ele abre a porta, tá. Aquela situação ali, aquela armadilha, aquela cilada, ela é descortinada, ela é vencida, ela é subjugada, né? Ela é retirada, ela é desarmada, enfim. Aí, o que muitas musiquinhas aí, gospel, musiquinhas de crente,
vão dizer, né, as musiquinhas egocêntricas, que têm como finalidade a exaltação do homem, para que o seu nome, o nome do homem, ele seja glorificado. Pô, essa pessoa é demais, né? Essa pessoa é vencedora, ela é próspera, né? O nome dela, olha quem ela é, né? Que pessoa estupenda, que pessoa maravilhosa. Eu sou o centro da vontade de Deus, né? Deus ele vai me fazer vencer todas as minhas batalhas, e tererê, e tererê, e tererê. Mas a grande questão de tudo isso, desses louvores humanistas, onde o homem é o centro, né? Muitas das vezes onde a própria instituição é o centro. O salmista ele vem nos ensinar que o objetivo da sua oração, do seu clamor e o pedido para a sua vitória é para quê? É para que o nome do Senhor ele seja exaltado. Para que aqueles inimigos que estão ao redor dele entendam não que ele é demais, o salmista, o seu povo é supremo, né? O seu povo é o centro da vontade de Deus, não. É apenas para que o nome do Senhor, o Altíssimo, seja exaltado sobre a terra. Você entendeu? Tudo, todas as adversidades da nossa vida, e nós carregamos um objetivo que é glorificar o nome de Deus. Não é a sua exaltação. Ah, mas eu que fui humilhado vou ser exaltado. Mas vai nada, vai nada. Deus não quer isso para você, não. Deus não quer isso, não. Até porque é muito preocupante quando o homem é exaltado, né? Nós conhecemos a natureza humana. E a gente sabe o que acontece com quem, ó, é exaltado. Mas quem se humilha, aí sim o Senhor exalta. Mas eu preciso me humilhar. A palavra de Deus diz isso, que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Não aquele, o humilhado, não, humilhado por um, humilhado por outro. O servo de Deus, ele vai ser vituperado aqui, ele vai ser perseguido, ele vai ser humilhado, ele vai ser escarnecido, mas a nossa exaltação, ela não vai ser nessa vida, irmãos. A sua exaltação não vai ser nessa vida. Então, por mais que vá, mas eu sou próspero, Deus ele tem prosperado, ok, essa não é a exaltação de que o Senhor está falando. Tá certo? Você precisa, e eu também precisamos entender isso. A maior exaltação que Deus tem para a nossa vida é a nossa vida eterna, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas provas são para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que em toda a terra, ou seja, onde você vive, né, ali, o seu âmbito de convívio, as pessoas possam olhar para você e verem Deus, a ação de Deus, não o seu potencial, os seus dons e talentos, nada disso, a sua exaltação, nada disso. O que Deus quer nas adversidades, na nossa vida, é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle. Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Que eu acho bem conveniente aqui. Vamos imaginar que uma pessoa esteja com uma doença muito grave. Então, ela tem, né, duas opções, né? Ou ela fica curada, ou infelizmente ela vai ali perecer por aquela doença muito difícil, né? Aquela doença incurável ali. Então perceba que em ambas as situações, em ambos os desfechos, o nome do Senhor ele pode ser glorificado. Você concorda comigo? Então vamos imaginar que a pessoa seja curada. Então, o que será dito? Ou o que será testemunhado? Que Deus ele é poderoso, que Deus ele pode reverter quadros impossíveis. Deus ele pode reverter ali a lei dos medos e dos persas, que não se podia revogar. Deus pode. Deus pode reverter o quadro. Deus pode reverter o quadro da sua saúde. Pode. Inclusive, essa é uma palavra que Deus ele quer deixar para nós. Então, meu irmão, minha irmã, você está passando por um momento difícil na sua saúde, você está passando por uma doença difícil, Deus pode curar. Se Ele quiser, basta uma palavra de Deus. E Ele pode. Ele pode. Agora vamos para o outro desfecho, tá?
Vamos supor que essa pessoa, infelizmente, ela faleça, né? Deus acolha, né, para o seu jardim. A conduta dessa pessoa durante essa prova, né, porque ela não sabe qual será o desfecho, mas ela está vivendo ali na prova. Certamente ela está passando por dificuldades. Não estou dizendo que ela tem que, que legal, estou com uma doença muito difícil, É claro, certamente vem a dor, vem o pesar, é um momento difícil ali dentro de casa, no momento de dormir, no momento que coloca a cabeça no travesseiro, os pensamentos que vêm, os medos, as angústias, né? Nós não somos robôs, não somos máquinas, mas mesmo assim, se essa pessoa tem na sua vida o Espírito Santo, ela vai glorificar o Senhor, ela confia no Senhor, né? Ela vai dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida como sustentação, ela vai expor a sua confiança em Deus, ela vai louvar o Senhor em meio às provas, é isso? Ela vai continuar realizando a obra do Senhor com alegria, lembrando que a obra do Senhor não é a cartilha eclesiástica da tua igreja, fecha parêntese. Então, ela vai continuar sendo usada por Deus, ela vai continuar testemunhando da fé em Cristo Jesus, ela vai continuar anunciando o evangelho de Jesus, ela vai cantar louvores no meio da prova, no meio da dificuldade. Então, veja que independente, aí no final, ela vai, enfim, o segundo desfecho, ela vem a partir. De qualquer forma, o nome do Senhor foi glorificado na vida dela. Foi ou não foi? Foi. Claro que foi. Por quê? Porque ela cumpriu a palavra de Deus. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrar-se no Senhor. Não é isso? Cantar louvores, dar graças a Deus por tudo. Então, à medida que nós vivemos o Evangelho, então o nome do Senhor é glorificado. Então, por isso que não importa o desfecho, irmãos. Não importa o desfecho. Nós precisamos viver a palavra. A nossa conduta é uma só. No ganho, entre aspas, e na perda também, entre aspas, né? O outro exemplo, recebi o aviso prévio aqui na empresa e daqui a 30 dias eu vou ser mandado embora. Qual o desfecho disso? Esse aviso prévio ele pode cair ou não. Não é isso? Mas o que sabemos? Deus ele pode estar preparando uma coisa melhor. Ou então a pessoa foi mandada embora da empresa. Deus pode estar preparando outra coisa melhor. Entende? Então nós precisamos entender que Deus ele tem tudo sob o controle dele. E o objetivo é que nós glorifiquemos o seu nome. Esse é o grande objetivo da nossa vida, irmãos. Não era exaltar você, nem eu me exaltar. Ah, porque eu conquistei, porque Deus abriu a porta, porque eu sou muito bom, porque eu sou centro da vontade de Deus. Tudo bem, nós fomos criados sim à imagem e semelhança de Deus, mas o objetivo de Deus é glorificar o seu nome, o nome do Senhor, o nome do Deus forte e todo-poderoso. É só a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a majestade, a Ele todo o poder, a Ele toda a força. Entende? Ficou claro isso? Isso precisa ficar claro na nossa vida, irmãos. Nós somos só uma poeira. Somos apenas uma poeira. Vamos passar, não é isso? Nossa vida, olha, é um conto ligeiro. Somos muito frágeis, muito frágeis. Mas Deus usa esses frágeis, essas poeiras, para glorificar o nome dele, porque nós carregamos sobre a nossa vida o nome de Jesus. Carregamos em nosso interior o Espírito Santo de Deus. E que prazer maravilhoso é poder carregar esse nome. Sofrer muitas das vezes as intempéries da vida, mas sempre glorificando ao Senhor, sempre confiando nele, crendo na promessa dele. Essa precisa ser a nossa postura, irmãos. Tá certo? Então não importa qual é o desfecho, que nós ainda não sabemos, mas se você está ali na situação difícil, está cercado, olhe para o alto, clame ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Não se exalte, mas se humilhe, para que o nome do Senhor ele seja exaltado na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Então aqui nós encerramos a leitura de hoje. Eu te peço que você deixe aqui nos comentários qual versículo mais te impactou nessa leitura. Compartilhe com a gente aqui as lições que você aprendeu, para que assim nós possamos crescer juntos aprendendo e glorificando também o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus pelas bênçãos da leitura de hoje. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque em meio às lutas que nos envolvem,
o nome do Senhor tem sido glorificado em nós. Não queremos nos exaltar, Senhor. Não queremos bendizer o nosso nome, mas somente ao Senhor seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Te louvamos pelo que o Senhor é na nossa vida, pelo teu sustento, pela tua ajuda. Te agradecemos, assim, ó Deus, por mais esse dia de leitura e por tudo que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu trabalho, a sua saúde e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. Fique com Deus.